Olá, eu sou o professor Diogo Comba, o Jogão da redação de Português e Literatura também. É assim que você me encontra nas redes sociais, professor Diogo Comba. Peço que você se inscreva no canal, deixe o seu like e ative o sininho. O que a gente vai fazer hoje? A gente vai fazer a leitura do capítulo 9 do livro Senhora. Seixas era homem honesto, mas ao atrito da secretaria e ao calor das salas, sua honestidade havia tomado essa têmpera flexível de cera que se molda às fantasias da vaidade e aos reclamos da ambição. Era incapaz de apropriar-se do alheio ou de praticar um abuso de confiança, mas professava a moral fácil e cômoda, tão cultivada atualmente em nossa sociedade. Segundo essa doutrina, tudo é permitido em matéria de amor, e o interesse próprio tem plena liberdade, desde que transija com a lei e evite o escândalo. No dia seguinte à visita de Lemos, logo pela manhã, Dona Camila procurou um pretexto para ir à alcova do filho. Venho falar-te de um negócio de família, Fernandinho. Há um moço, aqui mesmo desta rua, que tem paixão pela Nicota. Está começando sua vida, mas já é dono de uma lojinha. Então, não quis decidir nada antes de tua chegada. Dona Camila contou então ao filho os pormenores do inocente namoro. Fernando concordou com prazer no casamento. Já era tempo, disse a boa senhora suspirando. Estava com tanto medo de que Nicota também fosse ficando para o canto, como minha pobre Mariquinhas. Coitada, mas ainda tenho a esperança de arranjar-lhe um bom partido, minha mãe. Deus te ouça. Ah, ia me esquecendo. Então há de ser preciso tirar algum dinheiro da Caixa Econômica por conta do que ela tem para cuidar do enxoval. Já? O moço ainda não a pediu? Só espera a licença de Nicota, e ela não quis dar, sem primeiro saber se era de teu gosto e meu. Hoje mesmo, está bem. Logo que eu possa, irei tirar o dinheiro, mas se precisa já de algum, tenho que. Não, melhor é comprar tudo de uma vez. Fernando saiu contrariado. Com a vida que tinha, avultava a sua despesa. O dinheiro que recebia mensalmente gastava-o com o hotel, o teatro, a galanteria, o jogo, as gorjetas e 1000 outras verbas próprias de rapaz que luxa, do verbo luxar. Vamos para a página 52. No fim do ano, quando chegava a ocasião de saldar a conta do alfaiate, sapateiro, perfumista e da cocheira, não havia sobras. Recorreu ao dinheiro da Caixa Econômica e não teve escrúpulos de o fazer e diz que pontualmente continuou a entregar à mãe a mesada de 150, não sei se é 150 mil isso, esperando uma aragem da fortuna para restituir ao pecúlio o que desfalcara. Mas em vez da restituição, foi entrando por ele de modo que muito havia se esgotara. Onde, pois, ia ele buscar o dinheiro que a mãe lhe pedira para enxoval, e mais tarde o resto do quinhão da Nicota? Assinou Fernando, ponto na repartição, e, como de costume, saiu para almoçar, depois do que dirigiu-se à casa do correspondente a quem lhe incumbira de, na sua ausência, pagar a mensalidade à dona Camila e enviar-lhe algumas encomendas. Contava com o saldo das remessas que havia feito de Pernambuco e dos atrasados que deixara a cobrar. Esbarrou-se, porém, com um alcance superior a 2 contos de réis, ao qual o correspondente começava a contar um juro de 12%. Seixas compreendeu a eloquência dessa taxa, que significava uma intimação de imediato pagamento. Ao escurecer, tornando a casa para trajar-se, pois cheia de ir a uma partida, achou 3 cartas que haviam trazido em sua ausência. Uma era do Amaral, enchia 2 laudas, dizia muito, mas nada concluía. Verdadeiro logogrifo epistolar, cuja decifração o autor deixava perspicácia dos Seixas. Em suma, o pai de Adelaide escrevera uma folha de papel para preparar o pretendente a um próximo arrependimento da promessa. Quem estivesse traquejado no trato do Lemos conheceria naquela prosa o seu estilo, pintalegrete como seu físico. As 2 outras cartas eram simplesmente umas contas avulsas, mas não insignificantes, que Seixas deixara ao partir para Pernambuco, e de que já não tinha a menor ideia. Elas se faziam lembrar com o laconismo brutal desta verba, a importância de sua conta entregue ano passado. Fernando amassou as 3 missivas em uma pelota que arremessou ao canto. A ruptura do ajuste de casamento, que em outra circunstância porventura contentaria a constituição da liberdade e responderia a um oculto desejo, naquele instante o acabrunhou. Viu nesse fato a prova esmagadora da ruína que ia tragá-lo e de que eram documentos das contas não pagas e as dívidas acumuladas. Na reunião, onde foi passar a noite, esperava a última decepção. Aceitando a comissão em Pernambuco, Seixas alcançara a promessa de na volta continuar com a sinectura da recopilação das leis, mas nessa manhã, apresentando-se na secretaria, surgiram certas dúvidas. Confiou em seus protetores. Apenas chegado o ministro, que era um dos convidados, despachou-lhe Fernando, um após outro, seus melhores empenhos dos 2 sexos. Caso inaudito, o excelentíssimo foi inflexível, por força que andava à volta de alguma intriga. Era um desfalque de 1,6 conto de rendimentos,
e quando as urgências mais avultavam. Decididamente, a mão do destino pesava sobre ele e o punia severamente dos pecadilhos da sociedade. Quando Seixas achava-se ainda sob o império desta nova contrariedade, apareceu na sala Aurélia Camargo, que chegara naquele instante. Sua entrada foi como sempre um deslumbramento. Todos os olhos voltaram-se para ela. Pela numerosa e brilhante sociedade ali reunida, passou o frêmito das fortes sensações. Parecia que o baile se ajoelhava para recebê-la com o fervor da adoração. Seixas afastou-se. Essa mulher humilhava-o. Desde a noite de sua chegada que sofrera desagradável impressão. Refugiava-se na indiferença, esforçava-se por combater com desdém a funesta influência, mas não o conseguia. A presença de Aurélia, sua esplêndida beleza, era uma obsessão que o oprimia. Quando, como agora, a tirava da vista fugindo-lhe, não podia arrancá-la da lembrança nem escapar à admiração que ela causava e que o perseguia nos elogios proferidos a cada passo em torno de si. No cassino, Seixas tivera um reduto onde abrigasse dessa cruel fascinação. Ocupara-se de Adelaide, que então ainda o tratava como noivo e desfizera-se em atenções e requistos para não deixar presa a preocupação. Nessa noite, porém, obrigado a afastar-se da moça, com quem estavam rotas suas relações, ele não sabia o que fizesse, e pensava em retirar-se aterrado com a ideia de tornar-se o ludíbrio daquela mulher fatal, quando ouviu uma voz que o agitou. Ao voltar-se, tinha diante de si Aurélia pelo braço de Torquato Ribeiro, e Adelaide conduzida por Alfredo Moreira. Seixas quis retirar-se, mas estava em uma estreita saleta e um grupo de senhoras impedia-lhe a passagem. Certo? Enfim, pessoal, já fizemos uma leitura até grande aqui, em breve a gente continua. Onde que a gente está então? O Seixas aceitou lá uma determinada quantia como uma espécie de adiantamento para casar com a Aurélia, estava se achando o cara, mas na verdade ele está tudo ferrado, né? Então o casamento, o que para ele seria só algo mais, vai ser praticamente uma obrigação, uma salvação. E em breve a gente continua a leitura. Que a força e a inspiração estejam com vocês.